Olá, tribo Conteiro. Bom dia! Bom dia! 10 horas da manhã no Brasil, 15 horas aqui na França. Hoje é dia 2 de junho e eu tô muito feliz hoje, muito feliz. Eu tava tão ansiosa por essa conversa de hoje que de manhã cedo eu confundi a hora toda, me conectei e liguei pra Rafinha. Falei, Rafinha, você tem que entrar. Aí ela falou assim, não, eu ainda tô dormindo. São 8 horas da manhã aqui no Brasil. Era ansiedade purinha de falar com a Rafa. Ansiedade purinha de ouvir sobre o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, a cidade que eu amo, a minha cidade. Então, gente, enquanto a Rafinha não entra, deixa eu fazer lembrar algumas coisas aqui. Pedir para vocês compartilharem o projeto Conteiros. Vem muita gente boa pra gente conversar, gente que ama gente que inspira gente, e eu acredito no potencial das conexões humanas. E eu quero muito que você compartilhe, chame os amigos e traga pra cá. Eu quero dividir os meus amigos com todo mundo, porque eles são bons demais, são inspiradores, são queridos demais. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma boa história para contar. E aqui é o lugar pra gente contar histórias. Bom, então além de compartilhar @Conteiro Histórias no Facebook e no Instagram, e tá aqui super conectado, mandem pra mim histórias de inspiração, gente que você quer ouvir aqui, e você pode fazer a conversa Conteiro, pode fazer um vídeo e me mandar, pode me contar a história ou me dar o contato da pessoa. Enfim, vamos fazer essa tribo Conteiro conectar todo mundo, tá bom? Outra coisa que eu queria falar é que a gente não tem nenhuma intenção de fazer entrevistas. Sempre é uma gostosa e leve e muito informal conversa. Eu não sou jornalista, eu não tenho talento para isso, nem talento, nem conhecimento das técnicas. Então a nossa conversa é sempre um papo, deixando a conversa fluir solto, tá bom? É isso, gente. Vou chamar a Rafinha. Deixa eu pegar a Rafinha que já chegou aqui. Olá, Rafa, bom dia! É Chico aí? É, Minha está aqui do lado da a minha diretora e roteirista, fica aqui acompanhando, barrigão por cima, tá quente aqui, hoje está realmente quente aqui na França, dia que lindo, delícia. delícia, mas Ah, eu em casa, porque a nossa família é uma família de medrosos e a gente realmente é mais conservador nessa saída, né? Eu entendo esse movimento que está todo mundo na rua, afinal, depois de um longo inverno, a gente sente necessidade de sol, de vitamina e tudo mais, mas nós somos mais conservadores nas nossas saídas. uhum, E aí, Rafinha, tudo bom? delícia. Tudo ótimo, tudo ótimo. Hoje também tá um dia lindo aqui no Rio, tá super sol. Essa época do ano é a melhor época do ano É, eu aqui, eu amo, acho, né? O outono. eu amo. E céu azul, tá assim, temperaturas não tão chegando nem a 30 graus, então tá perfeito. Amanhece aí em torno de 20, pouquinho, vai até 28 e à noite tá fazendo 19, tá bem agradável. Perfeito, né? Maio é um mês realmente Perfeito. incrível. Nossa, Adoro viajar em maio. incrível. Ai, nem quero falar de viagem. Não, nós vamos falar de viagem. Vamos sim. Vamos falar de viagens. Então, gente, eu só queria falar uma coisa. A Rafa, eu não chamo a Rafa de síndica do Rio à toa, não. A gente vai conhecer a história dela e como ela chegou a esse momento de vida, onde o Rio de Janeiro é seu palco. O palco da vida é onde as maiores emoções da vida da Rafa acontecem. E aí, Com Rafinha, vamos certeza. contar um pouco de você para essa galera aqui Vamos, boa? De quem é a com Rafa, da certeza. onde veio a Rafa? Com certeza, com certeza. Chiquinho faz parte da história. Bom, bom dia, né? Aqui no Brasil são 10 horas agora, para quem está na França aí, boa tarde. Bonjour, né? Como vocês dizem por aí. E a minha história de vida tem uma. Bom, tô com 46 anos, né? Vou fazer 47 esse ano. E a gente eu passei por muitas coisas já, né? E a Kátia, essa maravilhosa que está conversando com a gente hoje,
tem uma grande parcela de culpa na minha transformação, na minha mudança de carreira. E, bom, eu me formei em economia, fiz economia na PUC. Olha o Chico querendo falar. Chico, Oi, calma. Chico! Você também, então? Oi! Chico, muito bem-vindo! Eu me formei em economia na faculdade aqui no Rio, na PUC, na Católica do Rio, em 97, ou seja, já faz 23 anos isso. Meu Deus, estou ficando realmente idosa. E minha vida sempre foi trabalhando em mercado financeiro, né? Porque, embora a gente seja formado em economia, tem essa confusão, as pessoas têm essa grande confusão, né? O economista, ele é formado numa ciência humana, né? A faculdade de economia não é uma faculdade exata. E as pessoas têm essa tendência a confundir que todo economista sabe fazer conta, né? Na Não verdade, necessariamente. na verdade, uma pessoa de humanas um pouco mais bem estruturadinha. Então, eu trabalhei, na verdade, a vida inteira, desde que eu comecei a estagiar na faculdade em 94 até 2016 em mercado financeiro, aí, passando por banco de investimento, fundo de pensão, etc. Só que isso nunca foi a minha verdadeira paixão, né? Desde a minha escolha lá no colégio ainda, né, quando eu fiz aquele teste vocacional para saber o que eu ia fazer no vestibular, economia nunca apareceu para mim. Tipo, era lá no finalzinho, lá embaixo, porque eu gostava de matemática, eu sempre gostei. Mas economia não tem nada a ver com matemática, teoricamente. Então, acabou que eu fui fazer economia muito mais por uma questão do meu pai ter feito, aquela coisa toda que a gente passou, né, Catinha, que, não, você não pode fazer nenhuma faculdade que você, por exemplo, eu sempre quis fazer história, era o meu sonho. Mas imagina eu virar pro meu pai e falar, pai, vou fazer faculdade de história, e aí ele falou, não, nem pensar, você vai morrer de fome aqui no Brasil. Rafa, a gente viveu muito essa geração. Eu comprei aquele guia de estudantes que a gente tinha da editora Abril, né? Nossa! E eu tinha certeza, eu falava pro meu pai, eu vou ser assistente social, eu vou fazer sociologia, vou fazer filosofia, vou fazer antropologia. Aí meu pai falava assim, depois de você estar formada, você faz o que você quiser. E na cabeça do meu pai, talvez um pouco mais restrita, ele ainda falava assim, as grandes profissões, Catinha, direito, engenharia, medicina, ficava ali. E eu fiz direito. Exatamente. Mas vamos lá, Rafinha. Não é à toa que a gente é de uma geração que a maioria dos nossos amigos são formados nessa Isso, exatamente. Né? Essa liberdade veio depois da gente. Né? E aí eu fui fazer economia porque, enfim, meu pai meio que me direcionou para isso, porque aquilo ali não era o que eu queria fazer. Né? Quando eu entrei na faculdade de economia, eu levei um puta susto, porque assim, caramba, uau! É isso tudo, né? Assim, foi uma grande mudança ali. Eu era uma menina muito, assim, muito menina mesmo, não tinha experiência nenhuma, eu era muito tímida. Foi, assim, um choque para mim muito grande enfrentar uma faculdade. A PUC, né? Eu tinha que fazer aula com o pessoal da engenharia, depois eu fazia aula com o pessoal da... Gente, era uma... Gente grande, né? Te jogam lá naquele coliseu, né? E você tem que se virar ali de alguma maneira, né? E, enfim, fui fazer a faculdade, me formei, comecei a trabalhar muito cedo, logo no segundo ano de faculdade eu já estava trabalhando e a partir daí fui embora. Fui desenvolvendo minha carreira como economista mesmo. Mas sempre trabalhando no mercado financeiro, na parte mais realmente de investimentos e etc. Até que... Exatamente. Aqui tem um comentário que é exatamente, né? A gente foi construído, a gente ouviu os conselhos da onde o dinheiro estava. E hoje a nossa geração diz assim, sobretudo para os filhos, onde está a sua felicidade? Né? A gente entendeu que esse modelo de onde está o dinheiro no desporto, que chega um momento que a ruptura vai acontecer e a gente quer buscar o propósito, né? Exatamente. Eu, inclusive, lembro, só aqui para puxar um parênteses de uma conversa que eu tive com uma grande amiga, ainda lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, quando a gente estava trabalhando juntas, ela virou para mim e falou assim, Rafa, meu filho dá muito trabalho, ele não quer estudar e não sei o que, aquela coisa típica de adolescente, né? Que é super natural, porque a gente vive com essa pressão de ter que estudar, enfim, né? De ter que se descobrir cedo, né? Maldade isso, né? Muita maldade. E aí eu falava, calma, amiga, ele vai um dia se encontrar, assim, uma hora ele vai, né, conseguir traçar o caminho dele e tal. E ela virou para mim e falou assim, eu tô desesperada, porque ele me disse que ele quer fazer faculdade de química, e química não dá dinheiro, e não sei o que, esse mesmo discurso, né?
E aí eu virei para ela e falei, olha, amiga, sinceramente, assim, eu vou falar, você pode depois me falar o que você quiser, mas eu acho que você tá indo por um caminho errado. Eu acho que você tem que deixar ele descobrir isso, né? Deixa ele descobrir que química não é para ele. Se for o caso, que às vezes até Que às é. vezes Né? super é para ele, né? Então assim, deixa ele traçar o próprio caminho, vê se ele vai quebrar a cara sozinho. Não queira você impor isso a ele, né? Porque isso é muito ruim. Aí eu contei toda a minha história e tal. Até que ela falou assim, tá bom. Aí ele foi fazer química, 6 meses depois descobriu que não era para ele, mudou para psicologia, que também não é uma faculdade fácil aqui no Brasil, a gente sabe que psicologia é difícil. E tá super bem hoje em dia, foi embora do Brasil, inclusive tá morando aí na Espanha, com uma família constituída já, enfim, Feliz, feliz né? com o que ele escolheu. Feliz. Ela queria que ele fizesse administração, imagina? Imagina. Administração, a gente Então, também teve a época de administração, onde a administração, se você não tivesse me disser aqui ou aqui, né, os pais também tomaram pelo menos em administração. É verdade, essa época sim, também teve claramente na nossa vida. Mas então, você sim, fez faculdade de economia fiz. e trabalhou muito tempo como economista. Bastante. Quase 20 anos. É tempo pra caramba. Muito tempo. E o que Muito. aconteceu com você, ou que estalo deu em você? Quais foram as inquietações na sua alma para tudo mudar? Bom, durante esse tempo todo, né? Claro que eu não posso dizer que eu não fui feliz fazendo o que eu fazia, mas assim, eu nunca tive aquele brilho no olhar, tipo, caramba, vou sair para casa para trabalhar fazendo cálculos de índices de inflação, uou! Nunca foi assim aquela coisa que me dava um verdadeiro tesão, né? Usando a palavra certa. E aquilo foi me levando, realmente, porque acaba que o dinheiro, mal ou bem, te traz coisas legais, né? Eu fui conhecer o mundo, eu fiz viagens incríveis, e isso realmente era uma coisa que me motivava, ou seja, eu acabava que eu fazia assim, ok, eu estou aqui trabalhando, não tô tão feliz, mas também não estou muito triste, e no final do ano, enfim, numa determinada época do ano, eu vou conseguir um dinheirinho para eu viajar. Era isso que me motivava, né, assim. E a partir desse momento eu comecei a pensar, caramba, que doido, né? Para que eu estou ficando aqui trabalhando para viajar? Não faz muito sentido. E aquilo eu fui ficando doente, de fato, realmente, assim, eu não conseguia mais ir trabalhar, eu chegava no trabalho muito triste, já quase, sabe, com vontade de chorar, era muito ruim, o ambiente do trabalho já não me fazia bem, aquilo foi me deixando muito inquieta, até que chegou a época das Olimpíadas no Brasil, né? E eu amo esporte, é outra coisa que eu pensei em fazer também na minha vida, era educação física, eu sou super apaixonada por esportes, eu gosto desde porrinha até vôlei, passando por todos os esportes mais radicais possíveis, eu sou apaixonada. E aí eu falei, cara, olha só a Olimpíada no Brasil, caramba, com certeza eu vou estar de férias nesse período, porque eu quero assistir todos os jogos, né? E surgiu a possibilidade de eu ser voluntária. Eu me inscrevi para ser voluntária nas Olimpíadas aqui no Rio. Era um sonho da minha vida participar de uma Olimpíada de alguma forma. Já que eu não podia participar como atleta, eu falei, vou tentar participar de alguma maneira. E eu tive, enfim, a sorte de ser contemplada, fui chamada para voluntariar no Maracanã. Imagina o templo máximo, né, do futebol no mundo. Nossa, e você estava na época que o brilho nos olhos, assim, que já valeu de experiência de vida, né, Rafa? E aí eu fui trabalhar nas Olimpíadas, eu fiquei super feliz, porque eu trabalhava no Maracanã, onde aconteceram as cerimônias de abertura e encerramento. Ou seja, eu participei de toda aquela movimentação maravilhosa, enfim, conhecendo gente de todos os lugares do mundo. Eu trabalhava na área que era uma área dedicada à imprensa, né? Ou seja, a gente recebia os jornalistas, fotógrafos do mundo inteiro. E aí tinha voluntários do mundo inteiro também, porque a gente tinha que ter gente falando, enfim, alemão, russo, japonês, né? Era uma verdadeira Babel ali no Maracanã. E foi um trabalho muito, muito assim, intenso, né, fisicamente. A gente às vezes ficava trabalhando mais de 12 horas em pé. Muito louco, assim. Tinha dias que eu chegava em casa super cansada, chegava em casa meio-dia, meia-noite, tinha que estar no Maracanã às 6 da manhã, né? E isso foi até, olha, Agora esse aqui, ó. Ai, meu Deus, coisa mais linda, lindo. E aquilo ali foi trabalhando no Maracanã que me deu um clique, sabe? Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que acendeu uma luzinha amarela, sabe? Assim, tipo, eu posso fazer alguma coisa ligada a isso, ligada a falar outras línguas, a me comunicar com pessoas. Enfim, aquilo ali me acendeu realmente uma luzinha amarela. E aí eu voltei para o trabalho, isso foi as Olimpíadas Aí você voltou para o agosto, né? trabalho.
Exato. Voltei para aquela caixinha ali, né? Escritório, sentada 10 horas em frente ao Esperando ali computador, da hora. contando o tempo. A gente fica, né, Kátia? Você também trabalhou em empresa? Mas eu trabalhei em Numa... empresa, mas incrível, Rafa. Eu era muito apaixonada. Eu sou movida a Uhum. paixão, muito. E eu era muito apaixonada. Parecia que eu estava no playground, numa festa da minha vida. Então, assim, eu não Diferente, né? vivenciei isso. Eu não consigo vivenciar isso. Até porque eu não consigo dar seguimento às coisas quando eu não tenho prazer. O que é péssimo também. A Uhum. pessoa tem que ter um mínimo de resistência. Eu não tenho. Eu abandono, eu saio, eu dou pau, eu faço uma É. grande cagada. Eu fujo. E aí eu voltei pro trabalho super assim inquieta, mais do que nunca, né? E eu já estava conversando com o meu chefe sobre isso. Eu falei, cara, não estou feliz, eu quero mudar de área. Eu trabalhava num fundo de pensão aqui no Rio muito grande, né? O segundo maior do Brasil, com coisas da Lava Jato acontecendo. Todo dia a gente da Polícia E Federal, tudo drenava, de né? uma maneira Aquele muito... momento do Lava Jato drenava, porque você estava inserida no outro furacão. Exatamente. E aí eu fui conversei muito e tal, mas era uma estrutura ali corporativa que não tinha espaço para esse tipo de mudança, né? Até que eu fui demitida, né? Depois de trabalhar na empresa por 10 anos, eu fui demitida e aquilo para mim não foi uma coisa ruim, muito pelo Não, contrário, eu aquilo estava foi assim, aliviada. libertador. Foi a minha libertação, eu falo isso, né? Claro que a gente sempre fica muito triste, não com o fato de ser desligado de uma empresa. Eu acho que isso acontece com todo mundo, é natural, né? Só que a forma como aconteceram as coisas foi muito ruim. Eu não fui assim, o meu chefe não soube lidar com aquilo legal, sabe? Então, para mim, foi uma decepção no Pessoal. nível assim pessoal, Profissional não, porque eu já estava realmente muito insatisfeita. E aí eu falei, bom, ok, fui demitida, isso foi em novembro, né? Novembro de 2016. Foi logo depois eu te conheci. A Isso. gente foi para um jantar que você No estava indo meu embora. aniversário, a gente estava falando de mudar para a França. Uhum, A gente se conheceu, a uhum. gente se conhecia muito através do Thiago. Eu escutando de você de um lado, você aqui, eu já sabia. A gente sabia da existência uma da outra, mas a gente não tinha tido encontro. Uhum, Tão bom encontro. exato. Foi ótimo. E aí, quando a gente se conheceu, que veio aquele papo, né, que você me falou, me apresentou a Ilana, né, falou sobre ela, que ela era uma pessoa que lidava com essa coisa da transição de carreira e tal. Eu realmente, naquele momento, nem pensava em turismo, eu estava, assim, muito ainda meio que curtindo, né, a minha vida ali de férias, né, Aham. naquele momento. Mas eu sabia que eu de alguma maneira, não ia voltar né, pro corporativo. Aquilo ali já não me fazia bem. Eu sabia que isso não era o que eu queria. E aí eu fui procurar uma ajuda, que foi onde eu fui encontrar com a maravilhosa Ilana. A gente fez um Ilana veio processo. aqui, a gente até fez essa conversa, nós três, lembra, Rafa? Mas não dá, né? Lembro. É, Seres falantes, contadoras de história, não dá. a gente acabava ano que vem de A falar. gente acabava ano que vem. E aí a Ilana veio, né, com toda a ferramenta aí de coaching comigo. A gente fez um processo bem legal. E aí, no final do processo, ela falou, Rafa, você tem 2 caminhos que eu acho que devem ser caminhos que você pode seguir. O caminho dos eventos, né? Afinal, eu tinha tido ali uma experiência com Olimpíadas, que tinha sido bacana. E eu acho que você tem bastante a ver com turismo, porque você fala de viagens, você fala sobre isso com tanto amor, que eu acho que você tem esses 2 caminhos que você poderia seguir. Tenta pesquisar, e ela foi me orientando, né? Tem cursos nessa área, tem outros cursos naquela área E, e tal. Rafa, você é uma carioca viva. Antes de fazer turismo, você já descobria, eu sempre Verdade. tinha diretor, de boteco, como você sempre foi para os seus amigos uma grande referência de lugares, do que está acontecendo na cidade, qual a programação, onde tem um samba bom, onde tem um restaurante novo, um café bonitinho. Você é teu isso, É verdade, é verdade. né? Isso é completamente meu. Até hoje as pessoas falam isso pra mim, Rafa, você é a primeira pessoa que eu penso em coisas do Rio é você, porque você conhece tudo. É verdade, é verdade. Se você não sabe, ninguém sabe. Mas é verdade. Então, E aí, isso te exatamente deu isso. mais uma vantagem aí nesse mercado, né, de turismo, porque Sim, o foi. teu escritório agora é uma cidade que você ama,
o teu escritório, a tua sala de reunião, são os cafés e restaurantes do Rio de Janeiro que você é apaixonado. Amo. Então, assim, o visual do Rio se tornou um grande contribuidor de motivação na tua vida profissional, né? Com certeza. E aí foi engraçado que eu comecei, na verdade, a fazer cursos na área de eventos, para entender mais ou menos o que que era. E eu fiz uns 2 ou 3 cursos na faculdade aqui na SPM aqui do Rio, que foram bem legais. Foi bem legal para eu tentar entender como é que funciona a questão do evento. Mas acabou que aquilo eu falava assim, poxa, isso aqui está me parecendo bastante também com a coisa do corporativo. Não Que tem uma lindo. firmeza. Aí me deu um certo ui, não. Aí, enfim, fiz os cursos. Vão me amarrar em algum lugar? Exato. Comecei enfim, continuei levando minha vida, até que um belo dia encontrei com uma amiga da minha irmã na rua, que me falou, Rafa, eu estou fazendo um curso de guia, eu acho que você tem que fazer esse curso, tem tudo a ver com você fala outro idioma, você é uma menina comunicativa, você, enfim, tem muita cultura, é perto da sua casa, dá um pulinho lá, vai assistir, vai começar uma nova turma daqui a 15 dias. Isso foi em fevereiro de 2017. Aí eu fui, me inscrevi no curso, vamos ver, né? Não estou fazendo nada aqui do lado de casa, um curso de guia, por que não? Me inscrevi e pronto, nunca mais saí do turismo. Me encontrei completamente, me apaixonei, eu falei, cara, é isso que eu quero. É um curso super tranquilo, né? É um curso que não te exige, quer dizer, não te exige. Ele é um curso de 8 meses. Você fez esse curso também? Eu fiz esse curso. E o Ricardo fez o finalzinho comigo. Ele mesmo? fez até que a viagem técnica, a última, eu não me lembro exatamente o que, mas a gente ia para Vitória. A gente fez uma viagem para Vitória. Eu não sei se ainda acontece isso, porque isso tem mais de 20 anos. Uhum. E o Ricardo foi comigo. E a gente. Ele era quase guia também. Ele lia todas as fichas técnicas. Eu comecei a fazer o curso é um curso super interessante, eu recomendo inclusive para todo mundo que um dia tiver a oportunidade de fazer, porque é um curso que te dá assim, uma abrangência, né? Você aprende sobre história, aprende sobre geografia, aprende história da arte, aprende, claro, a parte técnica de guiamento, etc, né? E é um curso muito gostoso, porque você conhece pessoas de todas as idades, você, né? Na minha turma tinha muita gente mais velha, era muito legal isso, você conviver com o pessoal já que traz uma bagagem, né, super interessante, diferente. E aquilo ali foi realmente assim, uau, me abriu um horizonte novo, né? E eu falei, cara, aqui que eu vou ficar, não vou sair daqui não. E desde lá, eu me formei em outubro de 2017. O curso, alguém está perguntando aqui. Onde é o curso? O curso fica no centro da cidade, na Rua das Marrecas, ali pertinho da Rua do Passeio. Chama-se CIET, vou escrever aqui. Eu acho que eu consigo escrever, né? CIET. É muito legal. E é um curso que eu fiz amigos ótimos lá. Eu fiz amigos ótimos. E na nossa turma, quase todo mundo já tinha uma outra formação, tinha uma outra história de vida. Então, assim, a gente se divertia muito. Foi muito bom. A minha turma também, a gente até hoje se fala. Ontem mesmo eu fiz a live com a Vanessa, não sei se você chegou a assistir. Eu cheguei só no final que eu apaguei aqui à tarde. Eu imagino. A Vanessa era da minha turma, né? A gente se formou na mesma turma, ela é uma pessoa super querida. A gente tem hoje um grupo de ex-alunos, né, que ainda se fala bastante. A Karen, que está aqui, que é minha professora de espanhol, está fazendo curso, está gostando também. Então foi assim, muito incrível. E eu comecei a trabalhar também. Logo no meio da minha formação, eu consegui um estágio, comecei a trabalhar numa empresa que inclusive é aí da Europa, a Strawberry Tours, que tem... o headquarters é ali em Londres, né? E eles ficam enfim, aí em Paris tem também, para quem quiser fazer passeio com eles. E eu comecei a fazer, então, um estágio numa empresa de walking tour, né? Ou seja, passeios a pé, nessa modalidade que é o free walking tours, né? Que você, depois, no final, colabora com aquilo que você acha justo e tal. E aquilo foi incrível, porque para mim era assim, caramba, como é que eu vou fazer para falar inglês, né? Nunca tinha feito nada. E falar muito, né? Falar coisas diferentes daquelas de oi, meu nome é não sei quem, tudo bem? É falar mesmo. Exatamente. Falar um inglês aí turístico, né? Até assim, porque meu vocabulário de inglês, eu falo inglês muito bem, mas era um vocabulário muito mais das finanças, né? Um vocabulário mais formal e tal, e daqui a pouco eu tive que falar coisas que eu não sabia nem pronunciar e tal.
E aí foi fantástico, porque ali realmente foi assim, a confirmação de que eu levo jeito para coisa, né? Porque eu tive grupos enormes, às vezes de 30 pessoas na rua, enfim, da Austrália, África do Sul, Canadá, Você Argentina. tinha Era dúvida, gente Rafa, pra que caramba. você tinha essa dúvida? Era uma coisa forte para você, essa dúvida de será que eu dou para isso? Ou você também tinha dentro de você medos passados de, cara, eu sei que eu Muito. não sou essa pessoa, eu vou ter que falar em público e falar em público eu não sei fazer. Como é que foi isso? Fala um pouco disso para mim. Eu tinha muito medo, Kátia, eu tinha muito medo, porque eu sempre fui muito tímida na minha infância. Eu acho que também foi uma coisa da criação dos meus pais, assim, porque eu sempre fui muito estudiosa. Isso é um fato, isso é uma coisa minha. E eu fui criada realmente para ser assim, tipo, a Rafa é aquela menina que estuda, aquela menina introspectiva, que não gosta de sair. E isso foi uma coisa meio que meus pais meio que falam, essa é você é essa menina, você não é uma menina comunicativa, você não é uma menina que fala, você é uma menina aqui, fechadinha, né? E a minha irmã sempre foi aquela menina, não. A Carol era a menina alegre, que ia pra rua e tal, não sei o quê. E, e eu cresci com esse estigma, tipo, caramba, não sei falar, eu não fui criada para isso. Na faculdade eu me tremia. Quando eu tinha que apresentar trabalho em grupo, lá na frente, eu ficava, assim, apavorada, quase chorando, porque eu não conseguia falar. Eu ficava, né, com a bochecha rosa, minha orelha ficava quente e tal. Então, foi a vida inteira assim, inclusive no trabalho. Meu chefe às vezes falava assim, Rafa, você vai ter que fazer apresentação para o conselho. Eu falava, caraca, Aquilo era um lascou-se, pesadelo né? para você. Era um pesadelo, eu não dormia, eu ficava desesperada. Até que quando eu comecei a fazer o curso de guia aqui, eu fui parar na rua para guiar. No meu primeiro dia de trabalho, que eu guiei, eu me lembro que foram 3 famílias diferentes, né? Eu nunca vou esquecer. Era uma família da Hungria, uma família do Chile e uma família dos Estados Unidos. Todos falando inglês. Eu falei, caramba, eu vou ter que agora lidar com isso aqui. Aquilo foi tão natural, óbvio que no início eu estava bastante nervosa, muito mais pela questão de estar na rua, né, com um grupo de pessoas diferentes, que eu falei, cara, eu levo jeito para esse negócio. No final eu falei para eles, eu falei, olha, hoje foi meu primeiro dia guiando, todos eles ficaram espantados, assim, como assim, você começou hoje? Eu falei, comecei hoje. Nossa, mas você parece que trabalha com isso há anos, Porque né? fluiu, E né? isso foi embora, assim. Claro que teve momentos que eu falhei, né? Não lembrava da palavra. E isso que é o legal também de fazer guiamento em outro idioma, porque às vezes você não lembra da palavra, a gente não é robô, né? E eles te ajudam, não, é isso, né? Eu falo, é isso, é isso. Então, assim, eu fui aprendendo muito também, né, com guiamento em rua. E a partir daí eu falei, cara, eu realmente levo jeito. As pessoas não falavam para mim que eu tinha jeito à toa. E aí eu também eu propus no curso de guia, lá no CIET, a fazer uma palestra sobre Walking Tour, que o curso não abrangia esse tema. Eu propus para o Marcos, que é o sócio, né, o dono do curso. Ele aceitou, e então eu fui dar uma Marcos palestra, uma Neves, é aula. isso? Neves. Marcos Neves, é. Eu fui dar uma aula no curso sobre o Walking Tour. Nunca tinha preparado uma aula na minha vida, né? Essa seria a minha primeira experiência. Foi fantástico. Eu tive 3 turnos, né? Foram 3 turmas, cada uma com mais de 40 inscritos. E eu fiquei super tranquila, fluiu super bem. E a partir daí, então, o Marcos me chamou também para ser professora no curso. Então, mais Você, uma vez, além de né? guia, é professora. E 2 coisas que Eu sou dependem muito professora. dessa habilidade de comunicação, né? De relacionamento, Exatamente. comunicação e de ser desinibida e que você não sabia que Exatamente. tinha que estava dentro de você. Não sabia. Para mim era o inverso. Para mim, eu sempre seria aquela pessoa que morre de vergonha, que tem medo do público. Hoje em dia, se você me botar para falar para 1 milhão, eu vou falar numa boa. É engraçado, né, Rafa, a vida que a gente, a gente cria em dados momentos mitos sobre a gente mesmo e a gente convive com esses fantasmas e esses fantasmas atrasam muito a nossa vida até o momento que a gente se amarra a isso, essas questões, né? Eu Sim. acho que todo mundo tem algum ponto que vem de uma crença e que no fundo não te pertence. E que fala assim, Não. desculpa, eu não sou desastrado e eu não quero as coisas. Acabou. Acabou aqui. Ponto final. Né? Uhum. Você tem habilidade de comunicação incrível. E de repente não se via assim porque você acreditou no tempo.
Então, assim, a vida é Uhum. muito de testar, gente, de se desafiar, né? De experimentar. E eu acho que hoje a gente está Sim, com mais coragem para experimentar, para dizer assim, exatamente. E agora, realmente não deu certo, eu não gostei de fazer isso, porque não é? às vezes a gente não tem capacidade mesmo e aprende, desenvolve. Isso é questão que você vai fazer 100 vezes ou 1000, né? Do quanto você, Exato. aquilo realmente é importante para você e se torna uma prioridade. Porque você vê para uma pessoa que tinha medo de se expor no colégio, apresentando um trabalho, e isso cresceu até a tua vida profissional, foi quando você descobriu uma nova Rafa e falou, eu vou viver essa Rafa. E você viu que não tinha Uhum. dificuldade nenhuma, e hoje você nem diz que não tinha dificuldade, você fala assim, não, eu faço isso bem, eu tenho habilidade. Eu, eu Olha, tenho é uma habilidade. transformação incrível, né? Muito, foi impressionante, assim, porque para mim foi algo é, surpreendente, né? Eu não tinha, eu realmente fui criada com essa coisa, não, você não sabe falar, você é tímida, você vai tremer, você vai. Isso era um medo gigantesco para mim. Então, de repente, quando eu me vi na rua com um grupo de 30 pessoas, né, mostrando a minha cidade, que eu sou apaixonada, sem medo, sem, enfim, nada, eu falei, cara, isso é uma coisa, é um dom, realmente. Isso aí eu não posso desperdiçar de jeito nenhum. E quando eu fiz a transição com a Ilana, ela exatamente no final me apontou as qualidades que eu tinha, né? E ela Quanto falou, tempo Rafa, demorou esse comunicação. trabalho junto à Ilana? A gente fez um processo de mais ou menos 6 meses. Tá. Foram 5 meses, eu acho, 5 meses. Né, eu ia lá, a consultoria, a gente fazia exercícios, conversava muito. E ela falou, cara, você tem esse lance da comunicação muito forte, você não pode deixar isso morrer. Você tem que fazer alguma coisa com isso, pelo amor de Deus. Ela brincava comigo, não deixa isso morrer em você de jeito nenhum. Né? Eu falava, tá bom, vou acreditar no que você está falando. E realmente, ser guia de turismo, se você não sabe se comunicar, você esquece, né? Porque você vai ter que se comunicar com as pessoas, né? E isso, para mim, o Thiago que fala comigo, ele fala, você mudou muito, porque antigamente, pra você ter ideia, Kátia, era assim, quando a gente viajava, eu e o Thiago, ele fala assim, Rafa, vai ali no posto de gasolina perguntar pro frentista onde é que fica a rua tal. Eu ficava assim, não, eu não quero ir lá perguntar, pergunta você. Ele vai, mas por que você não vai lá? Eu falei, sei lá, eu tô com vergonha, tenho medo, não sei. Eu não conseguia, era uma coisa que me travava, assim, impressionante. Hoje em dia eu pergunto até pra formiga que tá passando aqui em casa onde é que ela tá indo. Porque eu morria de Desenvolveu medo, isso, eu né? achava. Ele ficava assim, você hoje em dia fala com todo mundo, você liga para as pessoas, você se comunica. Eu falei, cara, eu realmente mudei, né? Assim, o turismo fez isso comigo, ainda bem. E me diz, mas a sua E hoje vida eu tô aí. hoje é mais feliz, Rafa? Muito, Kátia, muito mais feliz. E é engraçado que todo mundo fala isso pra mim, assim, Rafa, você, quando a gente vê fotos suas, né, de 5 anos atrás, trabalhando ainda na Petros e né, com finanças e tal, e a gente vê uma foto sua hoje, transparece no seu rosto essa felicidade, assim, é incrível. E realmente é verdade. Não é à toa que o cabelo branco veio também, né? Eu resolvi assumir meus cabelinhos brancos E tá logo linda, depois tá que eu linda. saí. E eu me acho hoje muito mais bonita com os cabelos brancos do que quando eu tinha que pintá-los ainda por conta de uma, enfim, coisa do mercado corporativo. Eu nem sei como é que tá isso hoje em dia no mercado corporativo, se está tendo mais aceitação ou Ah, não. eu acho que hoje Mas aqui tá. Eu acho que hoje. acho que sim, né? Acho que sim, acho que a gente está caminhando. A gente está Sem caminhando para novo isso, mercado né? corporativo também. É uma É, lembrança porque do passado. Uma lembrança que porque sabe. tinha essa coisa, né? Você tem que tá sempre arrumada, tem que estar de cabelo feito, tem que estar de unha feita. Unha, por exemplo, eu não faço, sei lá. Acho que foi a última vez que eu pintei minha unha foi no Réveillon. Você tem ideia? A Não gente, é uma coisa minha, as nunca prioridades foi. mudam, a aceitação muda, os seus pontos mudam completamente, né? Essa coisa de roupa, né? Não, você tem que se vestir com um terno de salto alto. Gente, eu tenho pavor de salto alto, não tem ideia. Quando eu saí do trabalho do mercado financeiro, eu falei, gente, uau, vou jogar fora todos aqueles escarpões que eu odeio, que eu não consigo usar. E doei, eu não Peraí, que o uso Cris mais, está né? falando Hoje eu tô. alguma coisa aí. É a outra loucura do mercado. Uhum, Um ódio à aparência é como se. Exatamente, como se juventude uhum. existisse até a aposentadoria. Exatamente. É um culto a essa.
a essa jovialidade, a essa aparência, né? É verdade. Uhum. Não, e isso também é muito interessante dizer que isso é muito mais com a gente, né? Com as mulheres. Isso vai muito mais com a gente. A gente tem que se maquiar, a gente tem que estar sempre de cabelo escovado, a gente tem que estar sempre de unha feita. Os homens eles não precisam ter tanto esse cuidado quando a gente tem. Claro que eles não vão sair andando igual os maltrapilhos. E eu acho, inclusive, isso uma besteira enorme. Esse lance de ter que trabalhar de terno. Imagina um calor de 40 graus no Rio de Janeiro, os Não faz advogados nenhum andando para lá sentido, e não para tem cá. nenhum sentido uma coisa dessa. Aí o cara fica todo suado, né? Porque é um calor absurdo, mas tá de terno, né? Ele tá ali mantendo a aparência. E isso não faz o menor sentido, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ó, o homem não pode ter barba, né? Exatamente. Tem essas coisas que não fazem Eu o acho que menor hoje sentido. já há um movimento muito forte nas empresas maiores, com uma cultura corporativa bem estruturada, as coisas estão mudando. Mas isso a gente ainda está falando de, sei lá, 5% das empresas, né? A maioria está Uhum. incomodada com com essas. Ai, me faltou a palavra. Ainda colocando a gente de forma tão encaixotada, né? Sim, sim. Não permitindo o nosso ser, a nossa autenticidade, né? Você entra numa empresa grande, né, onde eu trabalhava no fundo de pensão. Se você fizer uma foto de cima, assim, né? Você vai ver, caramba, parece um bando de robozinho, todo mundo igual, né? Todo mundo com o mesmo tipo de roupa, com a mesma carinha, com a mesma, enfim. É muito estranho Denise isso. está Isso dizendo que não quer fazer um faz. walking tour na cidade. E, Denise, você não vai se arrepender. Aliás, eu acho que as pessoas que moram no Rio deveriam marcar de fazer o walking tour com você, porque é uma outra maneira de ver o Rio. Eu, quando estive no Rio, eu tive uma vez aqui falando, que agora eu posso falar, eu tive uma vez escondida no Rio. Eu estava passando por um momento complicado e tive escondido e estive com a Rafa. E falei, Rafa, eu quero dar de presente para minha mãe um dia muito bom. Acabou não acontecendo por mil outras Uhum. circunstâncias da época, mas a minha primeira coisa em termos de presente vamos usufruir dessa cidade que é maravilhosa e que a gente não faz Maravilhosa. turismo, a gente não faz turismo na nossa cidade. Eu e Uhum. Ricardo, quando a gente morava no Rio, a gente era muito turista, de fazer turista mesmo, como turista. A gente é muito turistão, mas eu vejo pouco isso acontecendo. E eu acho que fazer um walking tour com você é enriquecedor. E eu, quando for ao Rio, com certeza eu vou fazer, porque várias vezes, mas com certeza, Rafa, porque assim, você tem um olhar cultural, um olhar da história, as curiosidades, né? Quando eu assisto as suas Uhum. lives ou vejo que você grava no IGTV contando as histórias sobre a cidade, eu me apaixono mais ainda pelo Rio que por você, porque tem muita coisa bacana ali que eu passava, até achava bonito, mas não parava para entender o que é historicamente isso aí. Exatamente. Infelizmente, o brasileiro não tem essa cultura de fazer passeio na sua própria cidade, né? Eu também sempre fui essa pessoa turista na minha cidade, sempre. Sempre gostei de explorar o Rio, seja na natureza, seja conhecendo a gastronomia, os bares, né? Coisa que eu sou apaixonada também. E eu sempre gostei. Eu acho que isso foi o que você falou, né? Como para mim isso era uma coisa muito natural, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi assim, a união da fome com a vontade de comer, né? Porque eu gostava muito daquilo, sempre gostei daquilo. Então, para mim, foi só assim, caramba, agora eu posso fazer aquilo que eu gosto, mostrando para outras pessoas, E né? você Então, é assim, eu amo o Rio você de é uma Janeiro. pessoa que tem uma bagagem cultural muito boa, que gosta de ler, que é curiosa por natureza, e são elementos Muito. fundamentais para fazer o seu trabalho bem, né, com riqueza. Denise, você vai Uhum. amar, eu te garanto. Vem, Denise! Eu te A Denise garanto que mora aqui você no vai Rio? amar, morrer. E eu vou aqui ficar morrendo de inveja. Louco para fazer o mesmo. Vamos sim, vamos sim. Aqui no Rio, puxando um pouquinho o gancho, já que a gente está falando de passeios aqui no Rio, ontem saiu um decreto novo aqui da prefeitura, né, que vai começar a flexibilizar, né, a saída das pessoas. O turismo ele está na fase 4 de abertura, ou seja, a gente vai começar a poder frequentar novamente os espaços turísticos daqui a um mês, mais ou menos, né, se tudo correr de acordo com o cronograma que está sendo
planejada pela prefeitura, e tudo vai ser feito realmente com muita calma, né? Ou seja, você aí, né, Catinha, que está podendo ver esse movimento agora em Paris, eu tenho amigos que moram também na Espanha e na Alemanha, que estão me reportando como está acontecendo em cada cidade. A gente vai ter que fazer coisas realmente com muita tranquilidade, com pouca gente. O turismo tem que ser mais customizado, mais individualizado, não é em grupo, Exatamente. é um momento de. Não é um momento de grupo, é um momento de estar em grupo. É menor, é tudo menor. Mas você sabe o que eu gosto mais? Eu acho que Eu também. Eu gosto muito mais. Eu gosto muito mais. Eu nunca gostei, quando viajo, de estar num grupão, porque os interesses de cada. Dentro de. Às vezes, quando você viaja com 2 ou 3 casais de amigos, você tem que escolher que não aprende muito bem com quem vai viajar. Né? Porque um prioriza comer bem e quer ir para um restaurante super caro, e o outro está com um budget mais apertado e não gosta tanto assim de restaurante e quer fazer os passeios todos. Então, quando você está em grupo, você está sempre tendo que flexibilizar no seu tempo. E tempo de viagem é muito precioso para as concessões todas, para isso tudo. Então, assim, eu amo viajar com o Ricardo. A gente se dá bem, normalmente, no casamento, mas viajando a gente tem uma afinidade incrível. A gente gosta de acordar cedo e aproveitar muito o dia. A gente não é da noite. A gente gosta de fazer os passeios todos. Então, nem eu nem ele ligamos para compra. A gente não quer comprar nada. Salvo alguma coisa, um artesanato local, alguma coisa que tenha um outro simbolismo ligado à cultura local. E aí a gente vê a importância. Mas, tirando isso, a gente quer vivenciar a cultura. E aí, quando você tem alguém do lado que leva a gente para fazer isso, um olhar trabalhado com o nosso interesse, faz toda a diferença. Essa que é a diferença, né? Assim, exatamente isso. Eu fiz o curso de guia e acabou que depois de um ano, mais ou menos 1 ano e meio, decidi abrir uma agência, né? Então, tem uma agência de turismo receptivo aqui no Rio, que trabalha exatamente com esse foco com o privativo, com roteiros personalizados. Então, a minha agência é uma agência que busca exatamente atender o que o cliente quer. Ele vira para mim e fala: Rafa, estou indo para o Rio, eu tenho X dias, eu tenho X horas, eu quero fazer o máximo que eu posso fazer, me ajuda. Então, a gente vai montar um roteiro juntos, né? Eu vou tentar atender a sua expectativa da melhor forma possível, sempre considerando aí questão de clima, enfim, o seu orçamento, tudo isso. E eu acho que o turismo agora aqui no Rio, quando ele voltar, né, ele vai muito por esse caminho, justamente porque a gente não vai conseguir ter o turismo de massa, as pessoas não vão poder viajar em grupos, né? Isso não vai ser permitido ainda. E agora as pessoas vão começar realmente a só ter essa opção, né, de ter pequenos grupos, ou vai ser só a sua família, ou vai ser um casal, enfim. Então, isso vai ser muito interessante, porque as pessoas agora vão começar a realmente valorizar esse tipo de serviço, né? Que antigamente você não valorizava. E mais que isso, Rafa, o que eu acho também é que o turismo interno vai aquecer muito, o que é muito bom, né? A gente precisa fazer o dinheiro circular no nosso lugar. Porque todo mundo... Exatamente. Né? Acho que a gente passa essa pandemia muito enfraquecido. Então, a gente precisa fazer essa economia local acontecer. A gente tem uma questão aí num papel social até, de fazer que isso volte, né, a acontecer. Então, eu acho que por isso... Imagina, você preso em casa há quase 3 meses, né, que é o nosso caso aqui. A gente está indo já para o 70º... Já até perdi as contas, acho que é dia 70. Eu já nem conto mais, já me acostumei aqui com o meu país aqui. Eu também. Na hora que a gente for, que possibilitar que a gente saia de casa, eu tenho certeza, o carioca, então, gente, a gente vai ficar, tem gente que já está pirando, né? Vai todo mundo querer fazer alguma coisa, né? Então, assim, isso é uma oportunidade única. E o que eu acho que o nosso governo, de maneira geral, poderia muito aproveitar isso nesse momento de falar: caramba, então vamos conhecer a nossa cidade, vamos conhecer o nosso estado, vamos conhecer o nosso país, né? Porque viajar e flexibilizar as coisas, né, Rafa? Por exemplo, por que a gente tem aí o Carioquinha com um ticket mais barato por um período tão curto do ano? Gente, isso é para ter sempre. É direto. A gente precisa estimular que o carioca tem que conhecer sua cidade. Então, eu acho que tem uma grande
eu vejo uma grande oportunidade para isso acontecer e acho que você vai fazer isso como ninguém. Assim, eu fico muito feliz, porque eu vou ser uma que vou insistir em falar para os meus amigos assim: vocês conhecem o Rio, onde vocês moram? Ah, não, vocês não conhecem, não. Vocês vão conhecer agora com a Rafa. Rafa, escreve o nome da sua agência aí Vou escrever também, aqui. porque eu gosto demais do teu trabalho. Eu acho incrível, incrível. Eu assisto e fico ali encantada. Tem lugares que eu nem penso e falo assim, putz, tá aí. E o aquário com a Rafa, sair do aquário e passar pela toda aquela região ali do Porto Maravilha, e como tem coisa ali, e Pedra do Sal, e Muito. nananã, e de uma riqueza, e que eu trabalhava ali, e a coisa passava assim, pela minha vista, né? Eu poderia ter ampliado esse olhar para os Acho lugares, que né? é exatamente esse o objetivo, né? Eu digo que é a missão daquele agente do turismo, né? Seja você um guia, seja você uma agência, você tem que trabalhar para fazer com que as pessoas olhem para aquele lugar de maneira diferente, né? Porque você às vezes passa pelo mesmo lugar a vida inteira, né? Tem pessoas que trabalham no centro da cidade 30 anos, né? Fazendo aquele mesmo trajeto ali, saindo do Largo da Carioca, indo até a Praça 15, e não conseguem entender que aquilo ali é um lugar riquíssimo de história, Nossa, né? incrível, né? Que você tem ali construções do século XVII, sabe? Assim, as pessoas não olham para cima, elas estão sempre olhando para baixo. E agora, ainda mais com essa questão do celular, né? Tá todo mundo ali na telinha, ouvindo seu Deixando fone. passar um monte de. E aí, quando você faz um passeio que te mostra, cara, aqui tinha uma lagoa, foi aterrada, que viveram os padres franciscanos no século XVII e tal. A pessoa, caramba, aqui, onde eu estou pisando, é aqui, exatamente aqui. E aí você começa a fazer com que a pessoa reflita, né, sobre as mudanças que aconteceram na cidade, as mudanças que aconteceram no seu país. E aí isso tudo vai trazendo você para um outro universo, é uma coisa assim impressionante. E eu acho que A isso é gente uma que contribuição até, uma grande contribuição na educação, né? Na forma de ver o mundo, exato. de ver a Quando eu sociedade também como. faço Eu trabalho, presto serviço também para algumas empresas que fazem turismo pedagógico, né? Então, de levar as crianças para fazer passeios, os adolescentes para fazerem passeio ali pelo centro histórico. A última vez que eu trabalhei com eles foi fantástico. Foi uma turma acho que eles eram do 7º ano, ou seja, crianças aí de 12 anos, mais ou menos, né? Que eu falei, ih, caramba, não vão prestar atenção em nada, né? Não vão nem querer falar comigo. Mas foi tão fantástico, porque eles ficaram assim, caramba, tia, isso tudo que você está falando aconteceu aqui, caramba, não sabia. Aí foi legal porque o professor de história foi com a gente, ele foi falando, lembra que a gente estudou esse tema em sala? Aí o cara, caraca, esse é aqui. Então, assim, eles ficaram alucinados. Foi, assim, uma das experiências mais emocionantes que eu tive na minha vida. Foi fantástico. É, é, é muito bom, né, nessa relação que o turismo permite da gente se relacionar com o outro, né? É um presente. E ver os olhos das pessoas, às vezes, quando eu levo alguém, ou amigo, ou da família, ou a trabalho, para conhecer alguma coisa aqui em Paris, e eu olho aqueles olhinhos ali brilhando, ou a Uhum. pessoa pega a minha mão e fala assim: Caraca, eu estou realizando um sonho, ou nossa, Isso isso daí enche a alma da gente, né? Você volta para casa e é, fala, valeu muito a pena, se valeu a pena, super valeu a pena, né? Porque é uma troca é muito exatamente direta isso. ali com a pessoa. A gente fica ali Exatamente naquela isso que você falou. comunicação, é incrível. Uhum. Não, eu tive também uma experiência ano passado. A Karen, que está aqui também acompanhando a gente, ela é minha professora de espanhol, ela é chilena, mora aqui no Brasil já há muitos anos. E ela foi comigo, acompanhando comigo, ela fez tipo um estágio comigo nesse dia. A gente estava com um grupo enorme de panamenhos, eles vieram para o Rio ano passado passar aqui o que eles chamam de feriado nacional lá no Panamá, que é uma série de feriados em novembro, então eles vieram para cá. E era um grupo super diferente, assim, muita gente, era um barato. A gente saía às vezes com 4 vans, era uma galera. E um dia, a gente tinha acabado de fazer os passeios todos que eles tinham comprado e tal. Uma senhora virou para mim e falou assim: Ah, Rafael, eu queria muito te perguntar uma coisa. Será que você me levaria no Maracanã? Eu falei, claro, levaria, com certeza, não tem problema nenhum. Ela, não, mas é porque eu não sei se o pessoal vai querer ir e tal. Eu falei, não, se você quiser eu te levo. Eu faço isso com o maior prazer. E ela foi contando para mim, então, que ela era apaixonada por futebol, que ela amava o futebol brasileiro e que ela não poderia voltar para casa sem pisar no Maracanã, porque era o sonho da vida dela.
né? E ela falou assim, eu preciso ir lá, eu preciso ver esse lugar, porque eu só vejo pela televisão, eu tenho tudo do Brasil, eu tenho camisa da seleção brasileira, uma figura. E eu fui com ela, na hora que a gente entrou, porque eu não sei se você já chegou a fazer esse tour que tem no Maracanã, Catinho. A gente entra pelo corredor que os jogadores entram no Sim, é gramado, né? emocionante. Eu fiz um tour que eu não sei se é o mesmo, Rafa. É um tour que eles faziam para quem fazia eventos em empresas. Então, para a gente Aham. alugar aquele espaço e tal. Então, eu fiz com esse foco Uhum. de fazer festa da empresa, de fazer festa de projeto. Então, estava ali focada Uhum. nos espaços, mas claro que pisar ali tem todo um sentimento, né? Traduz muita Ela coisa. ficou, ela pegou na minha mão, assim, né? Que é uma coisa muito interessante, porque o turista latino-americano tem essa coisa muito forte também, né? Do contato, né? De Ela tocar, né? segurou na minha mão e ela começou a chorar. Ela, isso aqui é o meu sonho, eu não podia morrer sem reviver isso, muito obrigada, não sei o quê. E até hoje ela me manda mensagens, é a coisa mais fofinha, perguntando como é que eu tô, como é que estão as coisas por aqui, e tarará, troca, me manda foto da família. Virou uma amiga. Isso é uma coisa É que o muito turismo bom, é permite muito também. bom. Realmente, Virou uma amiga. acho que você, Rafa, teve muito sucesso em fazer essa transição de carreira, seguindo o seu coração, buscando uma resposta para te ver aí hoje tão feliz, tão iluminada, com esse sorriso que faz bem para a gente. Assim, então, foi tudo muito certo. E as coisas são certas, elas acontecem no tempo certo, no tempo que a gente está Sim, preparada para que elas aconteçam. Então, tudo se encaixou exato. perfeitamente e o turismo vai voltar a rodar, vai voltar a acontecer. É tudo uma questão de adaptação, de como fazer, né, a coisa acontecer. E eu Uhum. acho que você está aí plena para essa mudança toda, para essa agilidade, né, para mudar mais um pouquinho, para flexibilizar e tal. Muito boa essa Uhum. conversa com você. Já tem 50 minutos. Eu vou ter que. A gente vai ter que se preparar para despedida difícil, porque eu fico sempre com medo de perder depois na hora de salvar no IGTV. Eu não quero perder de jeito É nenhum você, difícil. porque eu quero te indicar para várias pessoas. Você está aqui não só porque você tem uma história muito legal de transição, não só porque você é uma super profissional de turismo, não só por isso, mas é porque eu acredito que essa tua fala provoca um pensamento de construção e mudança nas pessoas. E, Uhum. e isso é a proposta aqui do Conteiro, que é fazer com que essas conexões humanas aconteçam naturalmente. Então, não só de eu poder apresentar meus amigos e colocar aí na roda, e a gente fazer essa energia trocar, mas para que essas provocações, né, que outra pessoa possa estar passando por o mesmo momento, possa se sentir encorajada de tomar decisões e Uhum. de pensar que o momento é esse, é agora para ser feliz, é agora. A gente tem fome, a gente tem pressa, é agora, é hoje, né? É Então, verdade, é assim, é uma verdade. pena me despedir de você. A gente vai ficar por aqui. Você dá um beijo grande no Chico e no Thiago. Pode deixar, docinho. Esses Thiago tá na rua agora, mas ele te manda um Thiago beijo foi o também outro enorme. que conseguiu me disciplinar a fazer atividade física. Esse cara é assim, um santo, e depois eu vou falar de Thiago, porque só o Thiago para fazer eu seguir ali todo dia, Levantar. até correr todo dia, todo dia. Como eu estou precisando do Thiago. Quem sabe, mesmo à distância, eu dou esse passo aí. Mas, assim, um beijo enorme para você, Rafa, um beijo enorme para quem está aqui. Mais uma vez, galera, vamos compartilhar aí o projeto. Se você gosta de ouvir histórias, conta para mim a sua história. Eu quero saber da sua história. Eu acho que as histórias fazem a gente conectar com a alma, né? E é isso. Se tiver Uhum. alguém para me E você faz indicar, isso, e você faz isso muito bem, sua linda. Você é uma pessoa que conecta pessoas. Esse teu dom, essa tua energia é sensacional, Catinha. Muito obrigada, eu sou muito obrigada, grata a Rafinha. você. Obrigada. É Muito porque o grata. meu dom é de estar sempre cercada de gente querida. Esse dom Ah, é verdade. muito bom, gente. Muito bom estar aqui. Obrigada aí, galera, que você estava aí com a gente. Mais uma vez. Rafa, super beijo, viu? Um Sucesso! beijo, meu Muito amor. bem escolhida a Cíntia Obrigada. do Rio. Beijo imenso.
Tchau. Tchau.